Peço a todos que abram em Atos, capítulo 1, versículo 8. Se você souber de cor, pode recitar comigo a palavra de Deus. Atos 1, versículo 8. Essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus, né? E é uma ordem que Ele nos dá, que dá para a sua igreja, que diz o seguinte, vamos lá? Todos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Opa, deu uns, né? Vamos lá. Bom, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja ela deve ser feita em 4 áreas diferentes: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, nós estamos falando daqui de Jundiaí, por exemplo. A evangelização que ocorre quando os irmãos estão aqui nessa cidade, sendo uma das primeiras igrejas aqui, evangelizando e salvando pessoas. Judéia se refere ao país, ao Brasil. A igreja primitiva tinha esse chamado de evangelizar, sim, todo o seu país. E quando eles foram espalhados, eles foram pregando o evangelho. E o Brasil, nós temos várias áreas ainda não evangelizadas. Existem os ribeirinhos, existem os sertanejos, os quilombolas, existem os ciganos, existem muitos povos, os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Esses são os povos não alcançados aqui do Brasil. Existem regiões inteiras onde o evangelho é escasso, menos de 1% da população, tá, não tem o evangelho. Isso já é considerado um povo não alcançado. Samaria refere-se a um povo excluído, a um povo que ninguém quer saber. Por exemplo, os drogados. Quem quer saber da Cracolândia? Quem quer saber dessas pessoas em situação de risco? Quem quer saber das prostitutas? Quem quer saber dos presos? E a igreja primitiva foi sempre atrás dos samaritanos. Filipe foi lá pregar para os samaritanos, para os rejeitados, para os excluídos na sociedade. E nós também temos hoje muitos excluídos na sociedade. A população gay é uma população também que precisa do evangelho, e pouco trabalho é feito no meio deles. E por último, nós vemos a missão até os confins da terra. É interessante nós notarmos nesse texto que a missão de Deus é em Jerusalém e Judéia e Samaria e confins da terra. Esse e no grego é o kai. E o kai aí tem um peso de simultaneidade. Então não é só para a gente fazer Jerusalém, quando a gente tem dinheiro, a gente vai avançar para o Brasil. E quando a nossa igreja crescer mais, nós vamos poder fazer ministérios de ação social, com mendigos e tal. E aí, quando realmente a nossa igreja for verdadeiramente grande e tiver condições, aí nós vamos para o mundo. Não, na verdade, por menor que seja a igreja, ela deve fazer missões simultaneamente nessas 4 áreas. Por mais que seja pequena a igreja. Porque sabe o que nós estamos dizendo? Se nós dizemos o seguinte: Senhor Jesus, nós ainda não temos a capacidade financeira de fazermos missões nos confins da terra, para os não alcançados no Brasil, para aqueles que são rejeitados pela sociedade, sabe o que nós estamos dizendo no fundo? Senhor, eu vou ser apenas obediente a 25% da Tua palavra. Virando isso, invertendo isso, eu estou dizendo, Senhor, eu vou ser desobediente a 75% do que a Sua palavra está me dizendo. Né? E a mentira de Satanás é essa. A palavra nos diz que recebereis poder. O mesmo poder que estava com Pedro, Paulo, Barnabé e todos aqueles homens, o mesmo poder que estava com a igreja primitiva, está com qualquer igreja de Cristo ao longo da história. Por maior que ela seja, por mais antiga que ela seja, por menor que ela seja, não importa. O mesmo poder está com eles.
Então, nós temos, sim, condições de fazer missões em todo lugar. Eu queria, basicamente, falar um pouco da história, né? E nós podemos notar o seguinte, que há mais ou menos 100 anos atrás, a igreja evangélica tinha 83% da sua população na Europa e nos Estados Unidos. Só que hoje essa realidade mudou. 72% da igreja evangélica em quantidade populacional está fora dos Estados Unidos e da Europa. O que será que aconteceu, né? Então, se você fosse no domingo numa igreja, a cara do pessoal que ia para a igreja ia ser mais ou menos essa, né? Hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja, num domingo de manhã, num domingo à noite, são estes, né? A isso, os especialistas em missiologia dizem que o centro de gravidade do cristianismo, o centro de influência, o centro da maior parte da população que estava ali nessa região, passa a esta região, estas regiões, então, América do Sul, África e Ásia. Então, se, por exemplo, lá atrás, né, os centros de pensamento teológico, os grandes seminários, os locais onde as pessoas faziam e influenciavam a igreja, estavam nessas capitais, Roma, Londres, Berlim, né, Genebra, mas hoje isso está mudando. São Paulo, Seul, Manila, Nairobi, essas outras capitais estão se tornando centros do pensamento teológico, né? E se a gente for parar para pensar, há 20 anos atrás, se você fosse numa livraria evangélica, eu acho que 99% dos livros foram escritos por autores estrangeiros. Hoje já está mudando, né? Hoje essa porcentagem diminuiu bastante e significativamente, e com o passar do tempo, a influência e a relevância da teologia que vem de fora vai ser cada vez menos importante para nós. A música, se a gente for parar para pensar, também, né? Hoje, a maioria das músicas que nós cantamos hoje vem da onde? Vem dos Estados Unidos, da Inglaterra e da onde? Da Nova Zelândia, né? da Austrália. Quer dizer. Então, a música também está mudando. Vocês sabiam que uma das músicas mais cantadas lá na Coreia e na Ásia, nas igrejas e nas rádios evangélicas, é uma música chamada Dá-me um Coração Igual ao Teu, da Igreja Batista da Lagoinha. O pessoal traduziu essa música, e essa música é cantada lá nas rádios, e ela é uma das músicas favoritas das igrejas lá do outro lado do mundo, gente. O mundo está mudando. O centro de gravidade do cristianismo realmente está mudando, né? Mas isso não é uma novidade. Isso vem acontecendo ao longo da história do cristianismo. Do ano 0 ao 400, né, a igreja, que era basicamente judaica, na sua cultura, em todos os aspectos, ela vai passar a ser uma igreja gentílica. Mas houve uma transição, né? Então, se a gente pensar um pouco na arquitetura lá atrás, imagina uma igreja lá atrás, né, na época de Pedro, Paulo. Vocês imaginaram? Como que seria uma igreja? A fachada, o prédio de uma igreja? Pensem. Pensa em imaginar algo assim, tá? É mais ou menos isso daqui que você pensou? Você está vendo aí uma cruz, né? Você está vendo aí uma placa de alguma denominação? Não tem nada disso, né? Por dentro era mais ou menos assim, não tinha bancos acolchoados, confortáveis aqui, como a igreja, né? E olha só como é que era o terno e gravata do pastor, né? Então, era basicamente uma igreja judaica, né? A língua falada por ali era misturada com grego, com judaico, com hebraico, e as músicas que eles cantavam vinham ali da tradição dos levitas. Os instrumentos que eles cantavam, não tinha bateria, guitarra, violão, teclado, nada disso. Eram instrumentos lá do Antigo Testamento, a harpa, a cítara e outros instrumentos que eram usados nessa época, né? O que começou a acontecer, né? Muitos gentios
pessoas de origem não judaica começaram a se converter, e aí teve um problema. E nesse problema, na verdade não foi um problema, né? Eles tiveram que se reunir para fazer uma grande reunião, um chamado Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. E muitas pessoas estavam se convertendo. E o problema era o seguinte: uma pessoa que se converteu deveria se circuncidar. Uma pessoa que se converteu deveria parar de comer, né, porco, churrasco, né, porque a carne lá que eles comiam era com sangue. Né? Imagina você pegar uma picanha bem suculenta assim, né, e colocar lá de molho na água. E tira todo o sangue daquela carne, aí põe de novo para tirar mais ainda o sangue, deixa a carne branquinha, aí que você pode comer. Já pensou? Isso é um pecado, né, para nós brasileiros, não é verdade? Então, a dificuldade cultural era muito grande. Será que para uma pessoa ser um cristão, ela tem que se tornar um judeu? Essa era a pergunta lá no fundo, E a decisão que esse conselho chegou foi essa. Vamos ler juntos aqui? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Né? Então, eles deveriam deixar os ídolos. Eles deveriam deixar o pecado, a imoralidade sexual tão comum entre os gentios. E, por fim, eles deveriam deixar de comer churrasco. Opa, aí mexeu com o brasileiro, né? Bom, na verdade, esse último aspecto aqui é um tanto cultural, né? É como a bebida alcoólica. Em alguns países, né, quando o evangelho chegou, os missionários foram muito ferrenhos de dizer: não pode beber. Não pode beber. Em alguns países isso é mais relaxado. Se você vai na Alemanha, não tem comunhão dos crentes sem uma cervejinha. Tá? Então é uma coisa cultural. Por que aqui lá atrás foi estabelecido essa norma, essa regra? Imagina você, um judeu que nunca comeu carne com sangue, carne de porco. Nunca. Para ele é uma coisa horrível. É que nem para o brasileiro, né, você está comendo e alguém começa a peidar na mesa. Né? É uma coisa horrível, mas em certas culturas isso é a coisa mais normal do mundo. Né? E aí ele chega lá e vai ter comunhão na igreja. Porque a comunhão na igreja, entre os irmãos e nas casas, não era uma coisa acessória, era essencial. Não podia ter cristianismo sem comunhão entre os irmãos, sem ter uma mesa para compartilhar o pão. E aí você chega na casa de um gentio e tem todas aquelas coisas. O judeu está quase vomitando de olhar aquelas coisas. Você acha que vai ter comunhão ali? Não vai ter comunhão ali. Né? Então, pela comunhão, era necessário que eles não comessem esses animais sacrificados. Era um sacrifício que eles deveriam fazer. Né? E quando o evangelho, os primeiros apóstolos, eles decidem ali que o certo era que o cristão não é para ele se tornar um judeu, mas ele pode se tornar um cristão mantendo a sua cultura, aí você vai ver uma porta que se abria. O evangelho vai ganhar força, vai ganhar poder, porque ele não vai, né, ser enfiado goela abaixo com a cultura juntamente. Muitas vezes isso aconteceu, né, na história das missões. Às vezes o missionário chegava na África e falava lá para os africanos: nada desses tambores, né, nada de ficar usando tanguinha aqui, né, você tem que usar roupas decentes. Mas na mentalidade do africano, ele colocava a sua melhor roupa, a sua melhor pintura de guerra, ia para a igreja e ele falava: não, aqui não, só de terno e gravata. Mas está 40 graus, não interessa. Terno, gravata, e ainda tem que ter o coletinho aqui dentro, né? Senão não pode entrar. E esse tipo de coisa foi feita por missionários lá atrás. Né? E às vezes o missionário tende a levar a sua própria cultura para um outro país. Né? Quando os primeiros cristãos ali, os primeiros apóstolos, eles entenderam que não era necessário,
você vai ver o evangelho avançando. Mas a correta teologia não era suficiente. Porque se a correta teologia fosse o suficiente para o avanço do cristianismo, a igreja presbiteriana tinha que ser a maior igreja, concordam? Posso ouvir um amém? Mas não era só isso. A ortodoxia tem que ser acompanhada pela ortopraxia, né? Ajudem aí, seminaristas, né? O pessoal do JMC, né? Afiados aí. Bom, nas cidades romanas, nas grandes cidades romanas, muitas vezes, aquele aglomerado de pessoas ali não tinha saneamento básico, não tinha as mínimas condições e viviam amontoados praticamente. Então, imagina alguém que, numa bela manhã, está lá na sua casa fazendo as suas necessidades fisiológicas. Não tinha banheiro com água corrente, esgoto, nada disso. Era no piniquinho. E ele pegava, abria a janela e dizia, sai de baixo! E jogava pela rua. Né? Imagina uma situação dessas. De tempos em tempos, as grandes cidades romanas eram acometidas por pestes e pragas, que dizimavam cidades inteiras. Então, na calada da noite, às vezes, os pagãos, eles abandonavam seus parentes, um pai, uma mãe, um tio, e iam embora, abandonando eles. Eles jogavam eles nas ruas, às vezes. Né? E sabe quem que cuidava desses doentes? Os cristãos. Né? Eles não tinham medo da morte. Eles tinham a sua esperança no céu. Então, quando aquelas pessoas doentes perguntavam, por que você está me ajudando, se meus parentes me abandonaram? E eles eram contaminados na medida que cuidavam deles. E por quê? E as pessoas falavam, porque nós temos uma viva esperança, e o nosso lar não é aqui. Quando você alinhou a ortodoxia e a ortopraxia, você vê que em 200 anos apenas, tá? Em 200 anos apenas, mais da metade da população do Império Romano inteiro se converte e se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Né? O Brasil ainda não está longe, não, gente. Se a gente for pensar, o Evangelho tem mais ou menos 160 anos aqui no Brasil. As estimativas vão dizer, estatisticamente, que daqui a 15 anos, aproximadamente, nós teremos mais de 50% de evangélicos no Brasil. Só que os evangélicos no Brasil, para nós evangélicos aqui no Brasil, faltam ainda essas duas coisas. Muitas igrejas faltam a boa teologia e para muitas igrejas faltam a boa prática, o bom testemunho. Né? E sem essas coisas, vai ser apenas numérico. Né? Vai ser apenas para inglês ver. E a qualidade dos crentes. Né? Quando isso acontece, os cristãos se tornam a maioria, o imperador, de forma política, ele oficializa a religião, o cristianismo como a religião oficial, e aí nós vamos ver o declínio do cristianismo, moralmente, em seu poder, no seu testemunho. Porque agora política e religião se misturavam. Então, para você ter algum cargo político, você tinha que ser alguma coisa religiosa, de alguma natureza religiosa, tinha que estar envolvido de alguma forma com a igreja. Né? Nessa época, a arquitetura já começou a mudar. Né? Já não é aquela questão mais judaica, e nós vamos ver a arquitetura bizantina, com os seus arcos romanos, as grandes catedrais começando a aparecer. Nessa época, nós vamos ver cada lugar onde Jesus havia nascido, o lugar da ressurreição, o lugar de Maria, todos os lugares vão ganhar uma igreja, uma catedral. Os líderes da igreja, né, já não são mais os apóstolos de origem judaica, mas todos eles já são o quê? Gregos, já são de origem gentílica. E se a capital do cristianismo lá atrás era Jerusalém, né, a capital do cristianismo agora é onde? Roma, juntamente com Constantinopla. Né? Então, o Império Romano e o Império Bizantino se tornavam os grandes impérios onde o cristianismo não era apenas a religião oficial, mas o cristianismo era
o reino de Deus aqui na terra, misturado tudo, com religião, com tudo, né? E aí, nessa época, nós vamos ver que eles vão igualar o cidadão romano com o cristão, né? Eles vão cair naquele erro cultural. Para você ser cristão, você tem que ser o quê? Um romano. Isso vai gerar problemas muito grandes. Porque imaginem vocês o seguinte, imaginem que aqueles soldados romanos foram e ocuparam várias regiões, mataram, violentaram pessoas, roubaram. E, de repente, chamam-se aquelas pessoas para a igreja, e dentro da igreja, os mesmos símbolos usados pelos exércitos de Roma estão lá. A águia, as cores vermelhas, todos aqueles símbolos estão ali dentro da igreja. As pessoas, será que vão entregar os seus corações para o Senhor Jesus dessa forma, né? Havia uma barreira, havia uma dificuldade. E nós vamos ver que muitos bárbaros, né, não quiseram se render a esse Jesus. Nós vemos aí muitos bárbaros que eram guerreiros, que eram nômades, invadiram Roma, saquearam Roma e o Império Romano. E nesse momento nós vamos ver que a igreja oficial, institucionalizada, a Igreja Católica Apostólica Romana e também a Igreja Ortodoxa, vai entrar numa época de corrupção. E aí entra a Idade Média, começa a Idade Média. E a ideia que muitos cristãos têm é que missões, né, só aconteceu na época dos apóstolos, aí ela entra num período negro, um período onde não tem nada de evangelização, de conversões, e aí só na época da reforma é que nós vamos voltar a ter evangelização, a ter missões e a ter conversões. Mas isso não é verdade. Isso está longe da verdade. Porque naquela época, Deus também continuava agindo. O Espírito Santo ainda era o poder de Deus para testemunharem. Então, o que será que aconteceu nessa época? Enquanto os falsos cristãos estavam no poder, em Roma, em Constantinopla, e cada vez mais a igreja se corrompia, os verdadeiros cristãos, sabe onde eles estavam? Eles estavam nos monastérios, não nas grandes catedrais. Os monges, né? Quando a gente fala em monge, a gente pensa assim, né? Aquele povo que gosta de fazer penitências, né? Que é introvertido, que fica lá só dentro, enfurnado, escrevendo, estudando, fazendo orações. Isso está longe da verdade, né? Porque eles foram uma das maiores forças missionárias que a história do cristianismo já viu, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês de um homem chamado Ulfilas. Ulfilas era um comerciante antes de se converter. E quando ele se converteu, ele se torna um missionário e vai evangelizar as tribos germânicas. Ele falava, né, ele aprendeu a língua deles ainda jovem e ele era fluente na língua deles. Chegando lá, ele trabalhou 40 anos no meio daquele povo e deixa uma Bíblia traduzida e muitos vão se converter como fruto do trabalho de Ulfilas. Outro missionário importante dessa época é o Patrício, né? Patrício, ele é um missionário que viveu e trabalhou na Irlanda. Na verdade, Patrício, ele era inglês. Ele foi sequestrado por piratas quando ele era adolescente ainda. Ele viveu ali 9 anos como escravo. Ele foge, e quando ele foge, ele só podia sair de navio, né? De uma ilha. E naquela ocasião, os marinheiros, obviamente, não queriam colocar aquele fugitivo dentro do navio deles. Mas alguns cachorros ali, né, que eram usados para pastorear as ovelhas, eles não queriam entrar no navio de jeito nenhum. Então, o Patrício foi lá, com toda a sua experiência, acalmou aqueles cachorros, e um a um ele colocou no navio, então ele recebeu o seu ticket. Chegando na Inglaterra, ele cresceu, e lá ele vai ter um sonho um dia. Nesse seu sonho, diz que ele teve a visão de um homem irlandês, dizendo para ele assim, vem e ajuda-nos. Ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus para ele.
ele volta para a terra onde abusaram dele, onde tiraram a infância, a juventude dele, onde eles o escravizaram para ser missionário lá. Nessa altura, ele já conhecia a língua, ele já conhecia a cultura, ele vai como missionário e vai transformar aquele país. Não só transformar aquele país, ele vai fazer com que uma religião antiga, a religião dos druidas, simplesmente desapareça, sendo substituída pelo cristianismo em apenas uma geração. Não só isso. Os irlandeses vão ser uma das maiores forças missionárias que o mundo já viu. De uma pequena ilha ali nas Ilhas Britânicas, eles vão sair dali de navios e vão evangelizar toda a Grã-Bretanha, todas as Ilhas Britânicas ali. Não bastasse isso, eles voltam para o continente europeu e começam a plantar igrejas e monastérios em lugares onde não havia o cristianismo. No meio de tribos pagãs, espalhadas e vivendo em regiões remotas e inóspitas, como este lugar aqui, né, que ficava nos Alpes belgas. Esse daqui, gente, é um monastério construído justamente por monges missionários enviados por Patrício, que saíram lá da Irlanda do Norte, né? Então, eles não tinham quase nada a ver com a igreja romana. Eles tinham a palavra de Deus nas suas mãos, eles tinham a fé em Jesus Cristo e eles levavam a palavra de Deus para as pessoas, para as tribos bárbaras que ainda não haviam sido evangelizadas e conquistadas. Outro missionário importante dessa época foi um homem chamado Bonifácio. Bonifácio, ele também era um missionário que foi ali trabalhar ali ao norte, na Dinamarca, naquela região. Quando ele chegou lá, foi muito difícil. As pessoas não queriam ouvir, não queriam se converter, porque eles tinham a sua religião. Então, ele resolveu desafiá-los, como Elias desafiou aqueles profetas de Baal. Havia um lugar sagrado, né? Havia uma árvore centenária, uma árvore gigantesca, e aquele lugar era considerado a morada dos deuses. Era um lugar que os pagãos usavam para sacrificar pessoas para os deuses. Então, ele vai desafiar aquelas pessoas e dizer, olha, se o Deus de vocês é verdadeiro, que caia um raio na minha cabeça e me impeça de eu cortar essa árvore. E ele desafiou a cidade, as pessoas. Pegou um machado e começou lá a dar machadadas e cortar aquela árvore, né? Imagina se fosse um pastor, né, nesses nossos dias, fora de forma, né? Ele ia dar 2, 3 machadadas, já ia cansar, ia desistir, já ia embora, né? E a vergonha que ia ser. Ele ficou lá batendo o dia inteiro, até que aquela árvore gigantesca caiu. E quando ela caiu, né, aí diz a lenda, né, essa é uma parte lendária que diz que quando ela caiu, essa árvore se partiu em 4 pedaços, formando uma cruz, né? Não, essa parte que os historiadores colocam lá já é uma coisa mais lendária. Mas o fato é que ele pega essa árvore, usada pelos pagãos para o culto pagão, e ele vai pegar essa árvore e usar as suas tábuas para construir o primeiro local de culto cristão no meio daquele povo, né, bárbaro. Essa árvore se chama o Carvalho de Thor. Se chamava o Carvalho de Thor. Desse mesmo, do Deus Trovão, do Deus Trovão lá dos Vingadores, que está na moda hoje com os filmes e tudo mais, esse Deus que os pagãos adoravam, o filho de Odin, deveria mandar um raio, o martelo dele na cabeça, né, de Bonifácio. Nada aconteceu. E ali foi, né, um marco para a evangelização daquelas pessoas. Isso acontece no campo missionário. Os missionários chamam isso de encontro de poder. Muitas vezes o missionário chega e o pajé, né, o bruxo da tribo, não quer que o outro, com outras religiões, chegue ali. Então, muitas vezes eles vão lá, seja bem-vindo, aqui há uma bebida de boas-vindas para você. É uma bebida envenenada, né? Muitos missionários foram envenenados. Um deles foi o Ronaldo Lidório, né? Ele foi envenenado e a reação
que eles esperavam é que esse homem ia morrer, ia inchar, ia agonizar de dor, mas nada acontecia. Nada. Né? E, de repente, eles percebiam, puxa, está aqui alguém mandado por Deus. Está aqui alguém realmente espiritual e poderoso que pode nos ensinar o caminho. Né? Então, esse tipo de confronto de poder é muito comum, né, no campo missionário. Tá? E foi o que fez com que o evangelho avançasse no meio daquele povo. Os monges, eles basicamente utilizaram essa estrutura. Né? Quando eles tinham ali um monastério, eles reuniam, por exemplo, 10 pessoas. Eles começavam a pastorear, ensinar aquelas pessoas e cuidar. E quando aquele monastério crescia e virava 20 pessoas, eles se dividiam, nomeava-se um líder e eles iam para uma outra região se estabelecer, numa região onde o evangelho não havia chegado. Outra coisa que eles fizeram foi a educação. Né? Eles educaram as pessoas, ensinaram as letras, ensinaram eles a caminhar, a ler a palavra de Deus. Isso também transformou. Né? O Brasil, a Coreia e muitos outros países, os primeiros missionários que chegaram fizeram o quê? Uma igreja e do lado o quê? Uma escola. Né? Isso transformou o Brasil também. Né? O Brasil seria um país iletrado, seria um país atrasado. Vocês sabiam que hoje, em muitas empresas, o departamento de RH, né, que faz seleção de candidatos, ele olha lá e vê lá se o cara ele é evangélico. Dizem eles que vão dar uma preferência para os evangélicos, por quê? Porque o evangélico ele já tem um vocabulário 20% a 30% a mais das pessoas comuns. Por quê? Porque eles leem a Bíblia. Né? Então, a educação foi algo importante no avanço e também a agricultura. Né? Quem estava no ensino médio recentemente, né, lembra daquelas experiências do Mendel, das ervilhas, na genética, aquilo tudo. Né? Quem não lembra, deve se lembrar que os monges eram muito bons na agricultura. E vem dessa tradição. Por quê? Porque quando eles foram evangelizar aquelas tribos bárbaras que viviam da guerra e da pilhagem, o que eles precisavam? De uma nova maneira de viver. Imagina se eles se convertem e continuam matando para Jesus. Imagina se eles se convertem e continuam roubando para Jesus. Não ia dar certo, concordam? Então precisava dessa outra alternativa. Quando os missionários chegam, por exemplo, na Bolívia, no Peru, em regiões onde muitas pessoas vivem da plantação da folha de coca, o que eles vão fazer? Né? As pessoas se convertem. Pastor, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz da vida? Como é que a gente vai ter o nosso sustento diário? Né? O missionário precisa também trazer uma solução para essa área da vida dele. Né? O que acontece no Rio de Janeiro? Se você vai numa favela do Rio de Janeiro, os traficantes estão ali com aquelas armas, né, com aquelas metralhadoras, e chega um pastor, pastor, vem cá, ora por nós. Eles colocam a arma para trás, assim, né, tiram o bonezinho, e os pastores oram por eles ali, eles vão nos cultos. E existem favelas onde eles falam, aqui não pode entrar macumbeiro, aqui não pode ter centro espírita, só igreja evangélica. Mas e aí? Eles não largam a sua vida, eles não largam o tráfico. Então, alguma coisa está errada, concorda? Esses missionários lá atrás, eles entenderam que precisava dessa mudança. Né? Nós vamos ver também os grandes guerreiros vikings sendo alcançados pelo Evangelho. Mas esses guerreiros vikings não foram alcançados por missionários. Quando a gente fala de missões, a gente pensa em homens com muita fé, homens que fazem muito, muito sacrifício. Uma família missionária é uma família realmente consagrada a Deus, diferente de eu e de você, certo? Errado. Missões não é para pessoas especiais. Um missionário não é uma pessoa de outro mundo, um super crente, alguém de uma outra categoria, não. O missionário é uma pessoa comum. É isso que nós precisamos entender. Né? E como que os vikings, os temidos guerreiros vikings, foram alcançados? Por pessoas comuns. Né? Os vikings, eles realmente eram guerreiros sanguinários.
eles, quando venciam as suas guerras, eles pegavam o crânio dos seus vencidos, limpavam aquele crânio, colocavam a bebida alcoólica deles e brindavam dizendo o quê? Caveira, Skol, né? Na língua deles. Skol. Esses guerreiros tão sanguinários, eles não foram alcançados por missionários. Houve sim tentativas de missionários ir ali evangelizá-los, mas tudo sem sucesso. Os vikings, eles invadiram a Europa e destruíram todas as igrejas e grandes monastérios. Eles invadiram. E foi numa época que até os monastérios, até os monges começaram a entrar em corrupção e imoralidade. E Deus vai julgar a Europa, mandando esses guerreiros sanguinários. O lugar favorito desses vikings atacarem eram igrejas e monastérios, que tinham ali peças de ouro, né, e coisas valiosas, e sem resistência. Ninguém lutava ali, ninguém tinha uma arma, eles simplesmente eram vencidos e levavam tudo, e era uma coisa muito fácil. Quando, na época do Império Romano, os bárbaros invadiram lá a extensão do Império Romano, quando o pessoal fugia para dentro das igrejas, os bárbaros ali, pelo menos respeitavam as igrejas e não entravam e matavam as pessoas que estavam dentro. Mas os vikings vão invadir especialmente as igrejas e os monastérios. Era a mão de Deus pesando numa igreja imoral, corrupta e que havia se tornado inerte. Depois de um tempo, aquele grande movimento missionário, depois de 400 anos, ela perdia a sua força, ela perdia a sua espiritualidade. Os monges já não eram mais santos e buscavam a Deus, eles tinham ali concubinas, tinham famílias ali, né? Então, quando isso começou a acontecer, Deus pesou a mão. Muitas igrejas foram dizimadas e destruídas. E nesse processo, mulheres foram levadas, mulheres cristãs foram levadas como concubinas. Sacerdotes foram levados para serem escravos. E de dentro para fora, aquelas pessoas que foram levadas como escravos, como aquela serva de Naamã, que pregou para o grande general Naamã da Síria, como José do Egito, que estava lá no Egito e foi colocado ali, como Daniel e seus amigos, numa grande nação, eles foram levados como escravos, e de dentro daquela nação, eles vão começar a pregar o Evangelho. E aquela nação, né, e aquelas nações, guerreiras, sanguinárias e violentas, em poucos séculos vão ser completamente transformadas, não por grandes missionários, não por pessoas santas, não por pessoas que se consagraram e foram para o campo missionário, que tiveram todo o preparo linguístico e de estudo teológico, não, mas por pessoas comuns, que não disseram, a minha vida é uma desgraça, a minha vida não vale nada, Deus não me ama, olha a minha situação. Não, se convenceram disso e foram evangelizar os seus maridos, e foram falar para os seus senhores. E em poucos séculos, aqueles países vão ser totalmente transformados. Você vai ver que até hoje a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca tem o índice de desenvolvimento humano mais elevado no mundo, né? E até um tempo atrás, aqueles locais eram locais onde o cristianismo era muito, muito forte. E, infelizmente, hoje, eles também começaram nesse processo de esfriamento, né? Mas, não obstante, pessoas comuns é que alcançaram aquele povo bárbaro, né? Na Idade Média também, no final da Idade Média, nós vamos ver as grandes cruzadas. As cruzadas, na verdade, foram uma resposta ao avanço de um povo bárbaro, né? O único povo bárbaro que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Porque os germânicos foram alcançados, os francos foram alcançados, os godos foram alcançados, os celtas já foram alcançados. Mas quem não foi alcançado ainda? Os muçulmanos. Os muçulmanos.
Os muçulmanos são essa tribo bárbara, que começaram a invadir regiões historicamente cristãs, e eles começaram a entrar. E quando eles chegaram na porta da Europa, a resposta da igreja, ao invés de ir evangelizá-los, foi matá-los, né? E eles foram para a guerra. Muitas pessoas foram para a guerra, mataram-se ali, muitas pessoas, e nós vamos ver esse lado negro na história, né? E até nós chegarmos na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, nós vamos, então, entrar num momento da recuperação, da verdadeira palavra de Deus. A Igreja Católica já havia sido praticamente destruída, e moralmente ela era apenas uma carcaça ali. Quando os vikings foram em cima daquela carcaça, destruíram monastérios e igrejas, na verdade, foi a derrota da cristandade. Foi a derrota do reino, do projeto cristão de política junto com religião na terra. Mas foi a vitória do Evangelho. Foi a derrota da cristandade, mas a vitória do Evangelho. Porque o Evangelho penetrou em outras regiões, né? E agora o Evangelho ganhava um novo vigor com a Reforma Protestante, né? Calvino não só ensinou a Bíblia, não só ensinou e escreveu comentários bíblicos e livros, não só ele é o fundador da Igreja Presbiteriana, como ele mandou missionários para várias partes do mundo. Os primeiros missionários de Calvino chegaram aqui no Brasil, na França Antártica, ainda em 1500. Os huguenotes na França eram evangélicos que eram treinados na Academia de Genebra e voltavam como missionários para a França para evangelizar e fundar igrejas. Existiam igrejas evangélicas presbiterianas dos huguenotes que tinham mais de 2.000 pessoas naquela época. Tamanho avivamento que aconteceu na França, e também nós vemos isso no restante da Europa. Depois disso, todo movimento tende a esfriar. Depois de 200 anos da Reforma, o vigor evangelístico vai esfriando, né? Vai esfriando. E aí a igreja gostava mais de discutir teologia do que evangelizar. A igreja estava mais voltada para os de dentro, para suas programações internas, do que se preocupando em salvar almas, em cuidar dos necessitados. E quando isso aconteceu, houve um movimento de volta para o Evangelho, um novo avivamento entre os pietistas. Um pietista muito famoso foi um homem chamado Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf era um nobre alemão, e esse homem, ali na universidade, foi influenciado por ideias de oração, de vida com Deus, de piedade. E esse homem ia ter uma vida totalmente transformada, e ele estava ali vivendo, né, e sendo um bom cristão, até que chegam alguns irmãos da região da Morávia, fugindo à perseguição da Igreja Católica. Eles chegam ali e começa ali uma reunião de oração que ia durar 100 anos, ininterruptamente, 24 horas no dia. Aquela igreja orava 24 horas por dia, e eles estavam ali reunidos para cultuar a Deus naquela propriedade. Muitas pessoas se converteram, mas aquilo não terminou apenas como um avivamento. Começava também um grande movimento de missões. Aquela igreja, a dos Morávios, vai ser uma das igrejas que mais envia missionários transculturais para o mundo todo. Uma pequena igreja, de algumas centenas de milhares de pessoas, mas que vai enviar missionários para a África do Sul, para a América do Sul, para a Groenlândia, para várias partes do mundo. Essas pessoas eram pessoas simples. Não eram pessoas com grande treinamento teológico, missiológico, pelo contrário, eram sapateiros comuns, eram profissionais, eram carpinteiros. A história de 2 jovens, tão pobres, órfãos, que não tinham nem dinheiro para passagem, mas eles tinham esse ardor de querer servir a Deus, evangelizar pessoas num lugar onde não havia evangelho.
eles se vendem como escravos. E ali eles vão evangelizar os seus senhores, né? Essa é a história dos morávios, que foi uma das grandes forças missionárias, né, conhecidas. Nós vemos na Europa, da Europa, os puritanos indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até hoje, essa grande potência mundial e econômica, porque Deus os abençoou. E eles são, até hoje, a maior potência missionária do mundo. Eles têm mais de 120 mil missionários espalhados pelo mundo. Sabe quantos missionários o Brasil tem em todas as denominações? Cerca de 8 mil. Então, compara 120 mil para 8 mil. A quantidade de evangélicos aqui no Brasil e nos Estados Unidos é praticamente a mesma. Mas nós estamos o quê? Muito atrás, né? O grande século das missões aconteceu no século XIX, né? Muitos ali foram acordados para fazer missões, e foi nessa época que Hudson Taylor, né, David Livingstone, o Charles Sturt e o nosso Ashbel Green Simonton veio aqui para o Brasil, né? Foi nessa época que eles vieram e trabalharam, e muitos deles deram a sua vida, né? Bom, para a gente finalizar então rapidamente, hoje, esse é o novo centro de gravidade do cristianismo. Não só numericamente nós somos a maioria, influência também, mas não é só isso. Existe a responsabilidade. Sempre que a igreja era responsável, sempre que o centro de gravidade era Jerusalém, eles foram e alcançaram o mundo romano. Quando a igreja estava na Europa, eles alcançaram o restante da Europa e foram para o mundo todo, né? Quando os Estados Unidos e a Inglaterra eram as potências mundiais economicamente e tinham ali as maiores igrejas, eles também não fugiram da sua responsabilidade de fazer missões. Então, quando nós hoje vemos que a igreja nos Estados Unidos e na Europa está morrendo, e hoje o Brasil, a África e a Ásia se eleva aí para ser as potências evangélicas mundiais, o centro de gravidade do cristianismo, o centro de influência do cristianismo, o que isso significa? Que nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, tem uma dívida muito grande. Eu estava lendo a história da igreja, e o fundador da igreja foi o missionário Dabney. E o que aconteceu com o missionário Dabney? Ele deu a sua vida aqui pelo Brasil, né? Por essa igreja. Então, essa igreja tem uma dívida, sim. Tem uma dívida. E que dívida é essa, né? Uma coisa muito nobre, muito valiosa é você apoiar e sustentar financeiramente missionários. Outra coisa completamente diferente é quando um filho dessa igreja, o Joãozinho, né, que corria pelos corredores, aprontava, na sua adolescência, né, causou tantos problemas e dor de cabeça, ele se converte, vai para o seminário, recebe um chamado missionário. E ele vai para um campo missionário a um povo não alcançado. Existem no mundo cerca de 17 mil povos. Quando em Mateus capítulo 28, Jesus fala lá, né, ide, fazer discípulos a todas as nações, a palavra lá é a todas as etnias. Então, Jesus não disse para ir a todos os 243 países que existem no mundo. Jesus, na verdade, disse, ide a todos os 17 mil povos, tribos, famílias, etnias espalhadas por todo o mundo. Dessas 17 mil etnias, existem ainda 5 mil povos não alcançados pelo Evangelho. Sabe o que acontece hoje? Infelizmente, 90% dos recursos e 90% da força missionária não vai
para os povos não alcançados. E eles vão para um povo, para um país, para um local onde o evangelho já chegou, onde já tem uma Bíblia traduzida, onde já tem igrejas, onde já tem pessoas evangelizando aquelas pessoas. Mas existem 5.000 povos ainda esquecidos. 5.000 povos que ainda não têm um versículo da Bíblia sequer traduzido na sua língua. Não tem nem sequer um missionário trabalhando no meio daquele povo para que eles tenham esperança. Sabe qual é o meu sonho e o meu chamado? É de alguma forma contribuir para reverter esse quadro. Sabia que a igreja presbiteriana aqui no Brasil tem cerca de 5.000 igrejas? Se uma igreja presbiteriana, tá, enviasse um missionário para um país onde tem um povo não alcançado, só os presbiterianos do Brasil já poderiam, né, evangelizar todos os povos da terra. Mas sabe quantos missionários presbiterianos nós temos? Sabe quantos? Menos de 100. Menos de 100. Para 5.000 falta muito ainda, né? A igreja tem uma responsabilidade muito, muito grande, né? Todos nós temos essa responsabilidade.